Quero que os irmãos abram a Bíblia de vocês, lá em Ezequiel 37. Ezequiel 37, 1. Diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, e quando profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou nele, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? O tema dessa mensagem é restauração. Eu acho que é o tema do capítulo 37 de Ezequiel, fala sobre restauração. Ezequiel, ele era sacerdote do templo. E Ezequiel, junto com o povo de Israel, foi levado cativo pelos babilônios. E quando nós lemos a história de Ezequiel, nós vemos que de lá do cativeiro, Ezequiel, ele exerceu o seu ministério. E aqui eu já tenho uma palavra para você. Quantas vezes nós somos feitos cativos, de alguma forma, espiritualmente falando, e a primeira coisa que nós fazemos é abrir mão do nosso ministério. A primeira coisa que nós entendemos que é o certo é não fazer mais algo para Deus. É deixar de exercer aquilo que Ele confiou a nós. Só que Ezequiel, mesmo no cativeiro, ele continuou exercendo o seu ministério de profeta. Lá em Isaías 61 nos diz assim, 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe deem glória em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Jesus, nos seus livros sinóticos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, ele nos fala que a autoridade que estava sobre ele, ela é transferida para nós. Isaías 61 fala sobre Jesus. E se a autoridade que estava sobre ele é transferida para nós, então o nosso ministério diante de Cristo é restaurar, é libertar os cativos, é transformar a vida das pessoas. Você precisa, através do seu ministério, alcançar outras pessoas. Se você hoje está dentro da igreja e você não exerce o seu ministério, tem algo errado. Nós não podemos simplesmente ficar sentados no banco da igreja apenas recebendo. Porque se nós só recebermos e nós não damos, nós nunca iremos transbordar. Nós precisamos a cada dia nos encher do Espírito Santo. Entender que é Ele quem conduz as nossas vidas e que nós precisamos ser profeta de Deus na nossa geração.
Eu quero chamar a sua atenção através de Ezequiel 37, não para os ossos secos. Eu não vou profetizar na sua vida que você hoje está como ossos secos, mas que Deus vai restaurar. Mas eu quero falar que você hoje está na posição de profeta. Você hoje é Ezequiel. Paulo nos diz que agora que nós já somos perfeitos, e quando ele usa essa palavra perfeito, ele quer dizer maduros, ele quer dizer adultos espiritualmente falando. Então nós não mais podemos nos alimentar de comida líquida. Nós não mais podemos nos alimentar do leite. Agora nós precisamos nos alimentar de comida sólida. Nós somos profetas de Deus. E nós precisamos mergulhar mais fundo. Nós precisamos sair do raso onde nós estamos. Sabe, às vezes nós ficamos o tempo todo achando que somos ossos secos. E nós já saímos dessa fase de ossos secos. Agora nós temos que nos posicionar como profeta e profetizar sobre a vida das pessoas. A Bíblia nos diz, aqui em Ezequiel, fala assim, olha, e veio a mão do Senhor e me fez sair e me levou no meio de um vale e me fez passar por volta dos ossos. Ezequiel, ele conseguia enxergar qual era a situação que Israel estava vivendo. E o Senhor pega Ezequiel e coloca ele no meio do vale. E eu perguntei para Deus, por que o Senhor colocou Ezequiel no meio do vale? Porque se a gente for ler um pouco mais para frente, Ezequiel, acho que 43, ele tem uma visão das águas que descem do templo e que correm e que vão para um rio. E aí Deus coloca Ezequiel na margem do rio. Só que nesse versículo, nessa visão que Deus deu para Ezequiel, Deus coloca ele no meio. Sabe por quê? Porque quando eu estou longe, eu não consigo ver a situação dos ossos. E os ossos são as pessoas que estão à nossa volta. Se você está longe, você não consegue ver a real situação espiritual que aqueles que estão à sua volta estão. A situação em que eles estão. E nós precisamos nos achegar, nós precisamos chegar mais perto. Nós precisamos buscar relacionamento com as outras pessoas. Meu irmão, se você já chegou nesse nível aqui, você tem que buscar aquele que está do seu lado e trazer ele para o mesmo nível que você está. Quem traz a salvação é Cristo e nós só somos salvos por meio de Cristo. Mas nós não somos salvos sozinhos. O céu não vai ser habitado só por você. A Bíblia nos diz que vai haver cidade, ruas de ouro. E você precisa querer viver isso com a sua família espiritual. Nós não podemos ser egoístas de achar que Jesus veio só por mim e morreu na cruz só pela minha vida. Eu preciso alcançar outras pessoas. E a Bíblia nos diz assim, Deus fala para Ezequiel, filho do homem, porventura poderão viver estes ossos? E quando eu estava folheando Ezequiel, eu via que Deus, quando ele ia levar uma visão para Ezequiel, ele sempre falava, filho do homem, filho do homem. E eu perguntei, Deus, por que filho do homem? Porque às vezes quando nós já estamos aqui, nós achamos que estamos bem além daqueles que estão ao nosso lado. E quando Deus fala filho do homem, é porque ele fala assim, Ezequiel, se não fosse o Espírito vivificador na sua vida, você seria como esses ossos secos. Se não fosse Deus em nossa vida, nós estaríamos como aqueles que estão lá fora. Então nós não podemos nos gloriar porque eu tive força de estar aqui. Não, você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te alcançou. E da mesma forma que Ele te alcançou, Ele quer alcançar outros através da sua vida. E Ezequiel fala com Deus assim, Senhor, Tu sabes. É tão fácil transferir de novo a responsabilidade para Deus. Poderão reviver esses ossos? Ah, Senhor, Tu sabes. Se o Senhor quiser, é claro que poderão reviver esses ossos. E aí Deus fala assim, é mesmo, Ezequiel? Então profetiza. Para algo acontecer, você precisa profetizar.
não vai acontecer se você não profetizar. Nós precisamos liberar a nossa palavra. Nós precisamos liberar vida sobre as pessoas que estão à nossa volta. E coloca isso aí na sua mente. Você aqui está como posição de profeta. Você já passou há muito tempo de ser ossos secos. Você não é mais ossos secos, você é profeta. E Deus tem um ministério para a sua vida. E Ele me disse: profetiza. Haverá situações onde nós precisaremos exercer o nosso ministério profético. E aí tem uma diferença entre dom profético e ministério profético. E o dom profético, ele foi dado ao homem. Mas o ministério profético, o homem foi dado a ele. O dom profético, ele age em alguns casos específicos, onde o homem vai e traz uma revelação, vai e traz um direcionamento, mas o ministério profético, ele está o tempo todo apontando o caminho. Dos 5 ministérios que nós temos, é como se o ministério profético fosse o dedo indicador. Ele está o tempo todo apontando o caminho para onde as pessoas devem ir. O profeta, ele não enxerga aqui, ele enxerga lá na frente. Mas mesmo ele enxergando lá na frente, ele precisa profetizar sobre os ossos que não estão enxergando lá na frente. Então você precisa usar a sua boca para profetizar. E Lázaro, ele estava morto já fazia 4 dias. E eles falam assim: olha, Jesus já cheira mal, não tem mais jeito. E aí Jesus chega na frente da sepultura de Lázaro e fala assim: pedra, saia. Foi isso? Removam a pedra. Moisés, ele estava saindo do Egito e chegou na frente dele um mar. E aí os faraó vindo atrás dele, e Jesus fala: mar se abre. Deus fala: mar se abre. Não, toca no mar. Naamã, para receber a cura, ele precisou mergulhar 7 vezes. Deus não poderia falar: olha, recebe a cura, Naamã. Tem coisas que nós precisamos fazer. O paralítico precisou subir no telhado para alcançar a cura de Jesus. Ele não poderia ter feito como aquela mulher do fluxo de sangue, só tocar. Ou então como aquele lá do, vamos lá, do Nicodemos, não é que no Nicodemos, o centurião, lembrei. Jesus, se você liberar uma palavra, já é o suficiente. Ele não poderia falar: não, eu não preciso ir até Jesus, se ele liberar uma palavra é o suficiente. Mas às vezes nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos exercer o nosso ministério profético. E o ministério profético, eu acredito que é um ministério disponível a todos os crentes. É um ministério palpável a todos os crentes, porque nós precisamos apenas ter fé. Ter fé e andar na dependência do Espírito Santo. E Ezequiel fala: ossos secos. E às vezes nós precisamos chamar pelo nome a situação que nós estamos vendo. Porque às vezes nós não queremos entender a realidade que o meu irmão está vivendo. Às vezes eu falo: não, está tudo bem. Não, ele não precisa de ajuda, ele não está nem se abrindo. Para que eu vou ajudar? Só que os ossos estavam sequíssimos. E Ezequiel chama a existência: ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Muitas vezes nós ignoramos. Sabe por quê? Porque nós não queremos a responsabilidade para nós. Nós não queremos a responsabilidade de profetizar. Nós não queremos a responsabilidade de mudar a situação que estamos vivendo hoje. É porque dá muito trabalho. Se importar com o irmão do nosso lado, dá muito trabalho. Eu já estou cheio de problema. Para que eu vou profetizar? Só que a gente se esquece que lá atrás, alguém profetizou em nossa vida.
E é por isso que deixamos de ser ossos secos. E ele fala assim, lá no versículo 4. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Esse Espírito aqui não é o Espírito Santo de Deus, não é o Espírito com E maiúsculo. É o Espírito vivificador, aquele Espírito que traz vida, é o Espírito que estava lá em Gênesis, que trouxe vida e Deus soprou sobre as narinas do homem e o homem conseguiu ter vida. E ele teve vida. E nós estávamos estudando em um dos nossos GECELs sobre o que é ser verdadeiramente vivos. E nós falamos que existem pessoas hoje que vivem como zumbis espirituais. Pessoas que de longe você acha que elas estão vivas, mas quando você se aproxima você vê que elas não estão vivas verdadeiramente. Elas estão simplesmente andando conforme o curso deste mundo. Elas estão igual a palmeira que vão de um lado para o outro. Isso não é estar vivo verdadeiramente. Pessoas que não sonham mais. Pessoas que não têm expectativa mais de vida. Pessoas que por fora estão sorrindo, mas por dentro estão vivendo uma depressão. Meu irmão, e eu quero abrir um parênteses aqui, que depressão ela não é uma coisa só espiritual. Ah, porque eu sou cheia de Deus e eu não vivo uma depressão. Meu querido, o mundo ele está nos sufocando tanto com a correria, com as coisas que nós precisamos prestar conta, que quando a gente vê, a gente já não está nem pensando mais, a gente só está fazendo. Só está fazendo. E não é isso que Deus tem para a nossa vida. Ele quer soprar o Espírito de vida em nós. Ele não quer que nós sejamos sobreviventes, mas Ele quer que nós sejamos seres viventes, que exalam o Espírito de Cristo sobre as nossas vidas. E Ele fala assim: e porei nervos, e farei crescer carne, e estenderei pele, e porei o Espírito, e vivereis. Pele, nervo e carne é trazer à existência, é devolver a esperança àqueles que já se perderam. É profetizar sobre a ordem do que deve acontecer. E quando Ezequiel ele se põe na posição de profeta, fala assim: quando profetizou, houve um ruído, ossos se achegaram, cada osso em seu osso, e cresceram nervos, e estendeu a carne. Quando você ouvir um barulho, é sinal que a vida está chegando. Quando você ouvir um barulho, é sinal que a vida está chegando. Nós precisamos profetizar vida. Vida. É através da vida que as pessoas poderão estar diante do mesmo Deus que você serve. Ossos não têm vida. Só pele não é vida. Só nervo não é vida. Você precisa profetizar vida para o seu familiar. Você precisa profetizar vida para o seu colega de trabalho. Você precisa profetizar vida para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho. Você tem que profetizar a vida de Deus. Só que barulho é sinal que a vida está chegando. Nem sempre, quando tem barulho, tem vida. Entende a diferença? Os ossos começaram a se juntar, então houve barulho. Eu imagino Ezequiel vendo pessoas se formando. E aí muitos de nós, talvez na pressa, já tem vida. Já está tudo bem. E aí o Espírito fala assim: Ezequiel, agora profetiza ao Espírito. Nós precisamos ter paciência com aqueles que estão ao nosso lado.
Algo que eu tenho aprendido no meu discipulado e dói é que eu não vou para o céu sozinha. Às vezes nós nos achamos autossuficientes demais. E nós não nos importamos com quem está do nosso lado. A Bíblia nos diz que nós somos chamados como igreja para alcançar aqueles que estão lá fora. E se você não se importa com aqueles que estão lá fora, você está num caminho muito errado. Se para você só você que é importante ter a salvação, meu irmão, você não entendeu o que é evangelho. Ele me ungiu para levar liberdade àqueles que estão presos, a proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós precisamos tomar posse da mesma autoridade que estava sobre a vida de Jesus, é a mesma que está sobre as nossas vidas. Porque Ele diz: obras maiores vocês vão fazer. E a gente não toma posse disso. E profetizou ao Espírito: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Espírito diz respeito a movimento. E a palavra do Senhor lá em João nos diz que o vento sopra. Eu não sei para onde ele vai, nem de onde ele vem. Eu só sei que eu quero ir. Lá em Gênesis nos diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E esse pairar sobre a face das águas era como se fosse uma galinha chocando seus filhotes. Enquanto há movimento, há geração de vida. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e ele levava vida. É as mesmas águas que dizem Ezequiel, que fala: Ezequiel, mede aí 1000 côvados. E as águas eram sobre os tornozelos. Ezequiel, mede mais 1000. E as águas eram sobre os joelhos. Ezequiel, mais 1000. E aí pegava na cintura. E aí chegou um ponto que Ezequiel não conseguia mais tocar os pés. Ele já estava sendo guiado pelas águas. Você precisa ser guiado pelas águas do Espírito. Enquanto você dá pé, é você quem está te guiando. Mas quando você chega numa profundidade tão tremenda com o Espírito Santo, aí você passa a ser guiado por Ele. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E aí fala assim: depois que Ezequiel profetizou sobre os ossos, depois que cresceu carne, depois que entrou o Espírito, e puseram em pé um exército grande e extremo. Quando você profetizar sobre os ossos que estão sequíssimos, e você permanecer ali, esperando o agir de Deus, porque você profetiza, mas quem faz a obra é o Espírito Santo, então se colocará de pé um exército grande e extremo. Só que para algo acontecer, é responsabilidade nossa. E aí você pensa que acabou?
Até agora é só a vida natural que aconteceu aqui. Vai lá no versículo 14 comigo. E porei o meu espírito em vós, e vivereis. Você viu que espírito que é esse? Espírito com E maiúsculo. Nós só receberemos vida de verdade depois que os ossos se tornarem um exército. Só tem capacidade para receber o Espírito Santo de Deus aqueles que já se posicionaram como exército. Como é que você está? Como é que são aqueles que estão à sua volta? Ainda são ossos sequíssimos? Entende o processo, querido? Entende o processo? Não adianta você profetizar o Espírito Santo sobre ossos sequíssimos. Para receber o Espírito Santo, primeiro tem que haver vida. Entendeu? Às vezes a gente quer profetizar o Espírito Santo, e agora faz a obra, mas você ainda nem esperou a vida. Você ainda nem profetizou a vida. Nós precisamos profetizar a vida para que depois o Espírito Santo entre e realmente crie em vida espiritual. Às vezes a gente quer que o nosso familiar tenha um encontro verdadeiro com Cristo, mas ele ainda nem tem vida. Ele ainda é um osso seco. Primeiro tem que haver vida. Primeiro tem que haver carne, para depois o Espírito Santo fazer morada. Hoje Ele já faz morada em você, porque você já passou por este processo de ossos secos. E você já se posicionou como um exército. Em 1 Pedro 2 nos diz assim, olha, vós sois geração eleita, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Trevas para a luz. Cristo, Ele nos resgatou e Ele nos deu autoridade, e a nossa missão é fazer discípulos. Mas para que os ossos se tornem discípulos, tem a participação do profeta. Está entendendo? Para que os ossos se tornem discípulos, tem a participação do profeta. A grande comissão que Jesus deixou para nós é: ide e fazei discípulos. E se você não tem discípulo, você não está fazendo a grande comissão. E qual é o sentido? Qual é o sentido se eu não faço aquilo que Cristo me ordenou? Eu acho que, como se eu pregasse várias vezes aqui, né? Não. Mas eu acho que talvez na última pregação, eu falei sobre estarmos com muito barulho. Estarmos com muitas coisas para fazer. E deixarmos o principal, que é fazer discípulos, de lado. Quando nós chegarmos no grande dia, Deus vai falar assim, e aí? Quantos discípulos você fez? Ah, Deus, mas é que eu estava com tanta coisa para fazer, que eu estava participando do louvor da igreja. O Senhor viu, todo domingo eu estava lá no louvor. Ah, é que todos os dias eu precisava interceder pelos meus irmãos. Ok. Quantos discípulos? A grande comissão é: ide e fazei discípulos. Você precisa fazer discípulos. Abre comigo lá em 1 Pedro. Dois, 9. Eu vou ler de novo porque isso daqui eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então você é isso daqui.
E aí, para não ficar nas minhas palavras, e você também lê. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Sacerdócio. O véu do templo, ele foi rasgado. Agora, depois de Cristo, não é só o pastor Marden que tem acesso a Deus. Você precisa exercer o seu sacerdócio universal. E quando o Senhor falou isso na oração, eu falei assim, pronto. É isso. Às vezes a gente fica com umas dúvidas, né? Nossa, Deus, o Senhor quer falar com a sua igreja? Nossa, eu estou viajando, não é nada disso. E aí o pastor Marden trouxe isso, que precisamos exercer o sacerdócio de todos os crentes. Hoje não é só o pastor que tem acesso a Deus. O véu do templo, depois de Cristo, ele foi rasgado e nós temos acesso livremente a Deus. Aquela lacuna que existia entre o homem e Deus, ela foi preenchida com a cruz de Cristo. E agora nós podemos clamar. E agora nós podemos buscar a face de Deus. Nós podemos conhecer a Deus e ser conhecido por Deus. E nós precisamos ser obedientes à grande comissão. E ser obedientes é confiar. E confiar é depender totalmente. Só que esse ide fazer discípulos, a palavra ide é indo. Por onde eu for, eu vou fazendo discípulos. Não é no sentido de, Deus, qual é o meu ministério? Agora o seu ministério é fazer discípulos. Não. A partir do momento que você se converteu ao Evangelho, o seu ministério é fazer discípulos. Sabe, não tem assim uma autorização divina para você começar a fazer discípulo. Não, a partir do momento que você teve o real acesso a Deus, que você agora diz ser filho de Deus, então o seu ministério é fazer discípulos. É fazer discípulo com aquilo que Ele te deu. Se é no ministério de louvor, é fazer discípulos. Se é pregando a palavra, é fazer discípulos. Se é na intercessão, é fazer discípulos. Fazer discípulos é difícil, sabe por quê? Requer relacionamento. Estreitou para o meu lado. Porque a gente não quer se relacionar. Aliás, a gente até quer se relacionar com quem está no mesmo nível que nós estamos. Com quem a gente vai ter que ajudar, a gente não quer se relacionar. Com quem a gente vai ter que explicar o que é 2 mais 2, a gente não quer se relacionar. Jesus, ele não fazia seleção de pessoas. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos. Não é vinde a mim quem tem superior completo. Não é vinde a mim quem tem a personalidade igual a minha. É todos que estáis cansados. Porque o meu jugo é suave. Porque o meu fardo é leve. E às vezes esse processo é difícil porque nós nos apegamos aos ossos. E não enxergamos o que Ele pode fazer lá na frente, que é levantar um grande e numeroso exército. E o processo de profetizar sobre os ossos requer obediência. Eu vi algo esses dias, não essa semana, porque a gente não está mexendo em redes sociais, mas esses dias. Lá em João 2, Jesus foi convidado para a bodas de Caná. Foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E Maria, mãe de Jesus, chega e fala assim: Jesus, o vinho acabou. Jesus fala para ela assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é nem chegada a minha hora.
E quando a gente vai entender esse chegar da minha hora, é como se Jesus falasse assim: mulher, eu ainda nem bati o meu cartão de ponto. Não é a hora de eu fazer milagre ainda. Maria olha para ele e fala: ah, tá. E fala para os serventes assim: olha, façam tudo o que ele mandar. Ela ignora o que Jesus falou, né? Ah, tá. Então façam tudo o que ele mandar. O que tinha acabado? O quê? O que Jesus manda encher as vasilhas? Ele mandou encher de quê? Mas acabou foi o quê? Ele mandou encher de água. No processo para alcançarmos aquilo que queremos, espiritualmente falando, não crianças com pirraça, entenda. Mas no processo para alcançarmos aquilo que nós queremos, no início, nós fazemos aquilo que nós não queremos. Eles queriam vinho, Jesus mandou eles encherem as talhas de água. E eles não questionaram, eles encheram. Água? Então tá, então vamos encher. Começaram a encher de água. Eu imagino os discípulos assim: ô Jesus, o Pedro, né? Pedro. Ô Jesus, é vinho. Eles não querem água. Jesus, coloca mais água. E foi enchendo de água. Quando chegou para o mestre Sala provar, ele falou assim, ele chamou o noivo e falou assim: vocês deixam o melhor vinho para o final da festa? No processo para você alcançar aquilo que você quer, no início nem sempre você vai fazer o que você estava desejando. Às vezes, para alcançarmos o vinho, nós precisamos encher as nossas talhas de água. E a água representa o Espírito Santo. Então, até o processo de você... E vinho representa alegria. Então, até o processo de você sorrir, primeiro você precisa experimentar o Espírito Santo. Só que as talhas, quando elas estavam cheias, eles não viram elas sendo transformadas em vinho. Então nem sempre vai ser óbvio o que Deus está fazendo. Mas Ele está fazendo. Ele está transformando a água em vinho. Só que você precisa ser profeta. Nós precisamos ser profetas. Não somos mais meninos espirituais. E é isso que o Espírito Santo, Ele quer falar aos nossos corações esses dias. Pastor Marden vem com mais um jejum. Oh, glória. Que bênção, jejum. Nossa, jejum. Amém. Só o pastor Marden ser linda, né? Tá bom. Eu vou falar de novo. Jejum. E eu estava conversando, acho que era com Israel. Nossa, meu bem, que dificuldade fazer o jejum. Eu não consigo ficar sem rede social. Nossa, mas ficar sem TikTok. Eu vejo as coisas de Deus no TikTok. E a gente estava conversando com a Eloíde e com o Matheus também. Como a gente se perde com aquelas coisas que não vão trazer acréscimo nenhum na nossa vida. Para quem está fazendo jejum de redes sociais e está realmente tirando um tempo para Deus, é saudade que fica, não é? É saudade daquilo que nós não vivemos quando nós não estamos em um propósito. Quanto tempo nós gastamos com as coisas que não são do alto?
E quando a gente silencia esses barulhos, aí fica audível. E o pastor Marden, em uma das orações, vocês estão perdendo, vocês que podem vir, não vêm. Não lembro qual foi o dia, ele falou assim, ele fez uma pergunta assim, há quanto tempo você ouviu a voz de Deus? Deus falou com você? E aí cada um respondeu. E ele falou assim, olha, nem sempre nós vamos ouvir a voz de Deus de fora para dentro. Às vezes o ouvir a voz de Deus é o Espírito de Deus testificando com o nosso espírito. E aí você sente paz naquilo e você vê que é o Espírito Santo de Deus dando um direcionamento. E quando o Espírito Santo de Deus ele está trabalhando em nós, a gente fica assim, nossa, que boba que eu sou. Para que perder tempo com essas coisas? Coisas que não vão me agregar a nada. E aí ele falou algo. O Espírito Santo de Deus, ele não fala com qualquer um, de qualquer forma. Não pense você que você vai tirar 1 hora da sua semana e ele vai falar com você como ele fala com aqueles que tiram 1 hora por dia para ele. A amizade não é assim. Nós só se abrimos com pessoas onde nós temos um tempo de caminhada. E, meu irmão, o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele é uma pessoa que tem sentimentos, que quer se relacionar com você, mas ele não vai se relacionar de qualquer forma. Então, se você não está no propósito, eu te desafio a entrar essa semana. Se você não consegue ficar sem comer, ok. Mas pelo menos silencie os barulhos. Vocês vão ver o quão próximos de Deus vocês vão chegar no final da semana. Nós precisamos ser profetas.